Olá, esta é uma recapitulação do filme Inside. Um ladrão perdedor se vê preso em uma casa inteligente da qual é impossível escapar. O filme começa com um panorama de um centro da cidade repleto de arranha-céus. A câmera então se move para uma cobertura localizada em um dos arranha-céus. Enquanto isso, o som das pás dos helicópteros pode ser ouvido sobre a cidade e conversas são ouvidas no rádio. Quando a contagem regressiva termina, o protagonista, um ladrão chamado Nemo, aterrissa no telhado. Ele corta a rede de segurança e entra no local desativando o sistema de segurança por meio do terminal. Agora, ele tem apenas 7 minutos para roubar o apartamento. No entanto, durante o roubo, há um problema: o ladrão não consegue encontrar um autorretrato de Egon Schiele, um famoso artista austríaco. Depois de consultar um cúmplice pelo rádio, Nemo vai até uma sala da instalação de vídeo, mas a obra-prima também não está lá. Decidindo que uma pintura roubada com facilidade é melhor do que encontrar essa obra-prima, o ladrão decide fugir com o saque, mas devido a um mau funcionamento do sistema de segurança ou a um novo código inserido incorretamente, um alarme dispara, impedindo sua saída. O cúmplice foge para evitar a polícia, e em pânico, o ladrão, ao som de uma sirene, ele tenta quebrar a porta de vidro, mas ela é tão forte quanto a blindagem. O culpado destrói metodicamente as luzes piscantes, tapa os ouvidos e tenta encontrar alto-falantes para acabar com a tortura sônica. O restante do cérebro digital começa a trabalhar na calefação. Ele está com sede, mas a água para de correr depois de algumas gotas. A voz de um assistente virtual o lembra de que só lhe restam alguns dias de comida. Devemos reabastecer. Cansado de tentar abrir a porta, Nemo relaxa no sofá, tentando falar com seu colega pelo rádio. Depois de passar a noite no quarto principal, pela manhã ele ouve o som de um helicóptero, esperando que ele tenha retornado. Ele corre para a porta de vidro e vê um pombo preso no terraço coberto de malha. Ele se lava no lago improvisado na estufa e liga para seu parceiro no crime pelo walkie-talkie. O telefone está desconectado, enquanto o chefe está em uma viagem de negócios ao Cazaquistão para construir uma torre. Nemo estraga seu confinamento com coisas divertidas, como ir ao banheiro e admirar laranjas mofadas. Ele constrói sua torre de Babel em silêncio para evitar irritar os poderes superiores ou estimular a esquizofrenia. Lavando a louça durante o intervalo, o herói elabora um plano. Ele encontra uma mangueira de irrigação na estufa entre as plantas, mas, assim como o restante do sistema de abastecimento de água, ela não funciona. Para matar a sede, o ladrão precisa sugar o gelo da geladeira. Abrindo o zíper de sua cadeira, Nemo reforça a estrutura pela qual deseja subir. Ele logo sobe como um corajoso alpinista até o topo da montanha artificial, mas por pouco não alcança a janela. O ladrão precisa descer novamente para falar com o arquiteto, que está cochilando lá dentro, e elaborar um novo plano para a torre. Nesse processo, a casa inteligente ativa as imagens das câmeras de vigilância, e Nemo vê a empregada almoçando na escada quando ela termina o almoço e sai. Mas, além do ajuste da temperatura, ele tem outros problemas: a comida está acabando. Mais tarde, Nemo é forçado a fugir do calor e da sede na geladeira aberta ao som da Macarena, automaticamente ligada pela casa como um lembrete de que a porta da geladeira ficou aberta por muito tempo. Depois de abrir os suprimentos para a noite, ele se refresca e percebe que o pombo na varanda está se escondendo da chuva embaixo de uma árvore, sem conseguir sair da rede. No dia seguinte, usando um objeto de arte como cinzel, o herói abre o freezer onde estão guardados seus suprimentos, carne e ração enlatada para cães, e imediatamente ouve o som de água corrente. A água do jardim de inverno foi ligada automaticamente. Ele corre até lá para se embebedar enquanto pode se banha no chuveiro improvisado. O detento da cobertura continua procurando uma maneira de escapar, arrancando as cortinas e revirando as camas. Todos os materiais são usados para reforçar a torre de salvação, que, no entanto, balança como um marinheiro bêbado em uma tempestade. Mesmo assim, Nemo consegue alcançar a janela no teto que, à primeira vista, é tão sólida quanto as paredes. Exausto pelo calor da noite, ele desenha em seu caderno e também observa pelas câmeras a empregada chamada Jasmine. Ele percebe que ela está do outro lado da porta da frente, mas não reage ao barulho, pois ouve música em seus fones de ouvido.
Ao ver a moça se afastar e pegar o elevador para descer as escadas, Nemo percebe imediatamente que a casa inteligente mudou o controle climático para o modo mais frio. O herói fica muito feliz com as rajadas de ar frio, mas é cauteloso, sabendo que pode esperar qualquer coisa dessa casa. Na manhã seguinte, a água enche as tigelas cuidadosamente deixadas pelo homem. Ele despeja cuidadosamente a colheita na garrafa para viver mais um dia. Quebrando um vaso, ele criou um par de óculos de proteção com os cacos quebrados e trapos para se proteger, e subiu na torre para quebrar a moldura da janela. À tarde, ele observa os trabalhadores locais por meio das câmeras, conversando com eles como se fossem velhos amigos. Durante o processo, ele vê Jasmine conversando com um cara. A desmontagem da moldura da janela se resume a uma porca de ferro que não pode ser desparafusada. Nemo ilumina a noite olhando através de um telescópio para a cidade que se espalha inalcançável por trás do vidro impenetrável. Lá, ele pede ao pássaro que voe até o parque para pedir ajuda, mas o pássaro não consegue encontrar o buraco pelo qual ele entrou. Mesmo por diversão, Nemo edita as fotos na parede. Mais tarde, ele arromba um guarda-roupa e descobre um vazio secreto atrás da parede. Lá, ele encontra um autorretrato escondido de Chile e um boneco de borracha do dono da casa, aparentemente enterrado com um livro no peito, que acaba sendo uma cópia de The Marriage of Heaven and Hell, do poeta inglês William Blake. Depois de pegar as raridades escondidas, Nemo retorna ao apartamento, onde percebe o pombo morto de um companheiro de viagem. À noite, ele vê Jasmine descansando no patamar em frente à porta, mas todo o barulho que ele faz não passa pela porta grossa. Ele sonha que vai a uma exposição organizada por seu senhorio, que o encontra como amigo. Eles conversam sobre as pinturas de Chile, mas Nemo se distrai quando percebe Jasmine entre os convidados. Enquanto o resto dos convidados aparece como formas sem rosto, cujos rostos estão ocultos na escuridão. Enquanto o anfitrião se apresenta, o herói se afasta cada vez mais, de modo que acaba subindo a escadaria reluzente direto para a cobertura. Quando ela desabrocha, Nemo quebra as cadeiras e cuidadosamente esculpe uma chave inglesa nas pernas para desparafusar as porcas que prendem o vidro. Por causa da frustração, da fome e da profunda insatisfação moral, o prisioneiro pesca um peixe para comer e, sem saber mais o que fazer, começa a desenhar nas paredes de concreto com carvão e a contar piadas para si mesmo. Antes que a ferramenta quebre, Nemo consegue desparafusar alguns prendedores que o separam da tão esperada liberdade. Quanto mais o tempo passa, menos pernas restam das cadeiras, menos comida o herói tem, mais extensas são as pinturas em preto e branco que ele pinta na parede. O ladrão que entrou voluntariamente nessa prisão também faz um altar artificial onde coloca cada porca que desparafusou, simbolizando assim seu trabalho árduo e o caminho para a libertação. Juntamente com a pintura na parede, eles formam uma única composição. Nemo destrói lentamente o frágil ecossistema e é forçado a fazer um banheiro na piscina dissecada. Em meio ao seu desespero contínuo, ele começa a cantar com a garganta, vestindo o estranho traje que encontrou. A queda se transforma em uma perna quebrada, e ele está a apenas 2 nozes de ser salvo. Terminando de comer as sobras, Nemo, traumatizado, observa os fogos de artifício que florescem do lado de fora da janela. A garota de uniforme está parada perto da televisão como se tivesse saído da tela. Jasmine se aproxima dele e senta-se ao seu lado. Seus lábios se curvam em uma proximidade emocionante com o rosto de Nemo repetidas vezes, mas ela nunca o toca. O motivo dessa atitude é banal e simples, o hóspede está apenas imaginando o herói. O velho bate a cabeça do ladrão na pia, mas Nemo percebe que aquilo também era uma alucinação. Entretanto, de uma posição deitada, ele subitamente percebe os sensores de alarme de incêndio no teto. O ladrão faz uma tocha que leva até o detector e imediatamente liga o sistema de extinção de incêndio. A água continua jorrando, mas ninguém corre para ajudar, exceto o aparelho de televisão que foi danificado pela umidade. Na cena seguinte, a neve está caindo do lado de fora da janela, cobrindo tudo ao seu redor com um único cobertor fofo. Do lado de fora da janela, ele vê a filha do proprietário com seu cachorro, cujo retrato está pendurado na parede de um quarto. Ele venera sua criação cantarolando a mesma frase e depois escreve na parede uma mensagem para o proprietário, pedindo desculpas por tudo o que aconteceu aqui e informando de que salvou 3 obras de arte da inundação. Nemo sobe lentamente a montanha.
O vidro que não está mais preso pelas porcas cai. Em seguida, a câmera passeia pelo apartamento desordenado do ladrão antes de parar no Gólgota feito pelo homem que brilha na janela. É aqui que o filme termina, assim como o confinamento. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal.